Estamos de volta com o quarto bloco do programa Encontro com o Povo, ao vivo de Macapá, capital do estado do Amapá, falando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Vale ressaltar que o Amazonsat fez a transmissão ao vivo, acompanhando simultaneamente, né, mostrando aí tanto o que estava acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma transmissão para todo o Brasil e o mundo que nos acompanham pelo www.amazonsat.com.br. Nós estamos conversando com o bispo da Diocese de Macapá, Dom Pedro José Conte, e com o secretário da Pastoral da Juventude, Fernando Souza. Dom Pedro, aquele que estava no kit, tinha subsídios, é algo curioso, muita gente com mochila, né, ali já preparado, claro, preocupação com os bens materiais, mas preparado também para ter algumas novidades. O que estava presente? Claro que ver aquela multidão de jovens com as mochilas nas costas, amarelas, as cores da bandeira, azul e verde, já dava uma sensação de cores, de um ambiente colorido. Mas o que é que tinha na mochila? Claro que Fernando pode também explicar melhor. Mas toda a Jornada Mundial da Juventude tem uma proposta também, como lembramos, de catequese. Mas para o jovem não ficar aí, depois esquecendo tudo, que é normal, quer dizer, ninguém pode lembrar tudo, desde outros anos também, outros eventos, é preocupação do Papa, de certa forma, oferecer aos jovens um pequeno subsídio, um livro, vamos dizer, que possa acompanhá-los. Por exemplo, no caso da Jornada Mundial de Madrid, na mochila do jovem tinha um pequeno catecismo chamado Yucate, que seria um resumo do catecismo da Igreja Católica para os jovens. Na mochila de Rio de Janeiro, na mochila do jovem tinha este outro livrinho, Discípulos, porque o assunto, como eu lembrei, era discípulos missionários. E são livrinhos simples, bonitos, atrativos para a juventude. Não é só muitas palavras. É palavra, mas também tem fotos, tem perguntas, tem questionamentos. E isso é interessante para o jovem poder também continuar na reflexão e, portanto, reviver, de certa forma, as mensagens da Jornada Mundial da Juventude. Depois, eu quero colocar que tinha um livrinho também para liturgias, inclusive com as laudes, as vésperas de cada dia e as leituras das celebrações da missa. Quer dizer, na catequese, o jovem podia cantar, rezar e acompanhar a celebração litúrgica. Isso nas línguas diferentes, é outro detalhe. E, para dizer, o que a organização tinha também o guia do peregrino, dos monumentos, das posições, assim, o Corcovado, o Pão de Açúcar, tudo aquilo, onde o mapa da cidade, para dizer, para saber onde é que devia ir e o que procurar. Mas o fato de poder participar também com este subsídio, que vão levar para casa, não é? Aí isso serve também para o jovem poder continuar, quem sabe, a rezar, revivendo também através da oração aqueles momentos bonitos que viveu lá na Jornada Mundial da Juventude. Tá certo, então. Bom, chegou a hora de nós irmos a Manaus para sabermos quais os destaques do Jornal da Amazônia desta quinta-feira. Cristóvão Nonato tem as informações. Olá, Cristóvão, boa noite. Boa noite, David. Os destaques de hoje do Jornal da Amazônia são: o prefeito de Manaus faz uma mini reforma para enxugar a máquina e ainda anuncia pacote de obras, o ProUrbis. Imunização contra o HPV. Manaus já começou a receber os lotes de vacina para a primeira fase da campanha. E a ponte Manaus-Porto Velho tem novo prazo de inauguração, que ficou para o ano que vem. Nós nos vemos já já às 9h. Agora é com você, David. Obrigado, Nonato, pelas informações. Lembrando que o Jornal da Amazônia começa às 9h, como o Nonato falou, ao vivo de Manaus, horário local deles lá, tá bom? Mas aqui no Amapá, horário de Brasília, 10h, logo após o programa Encontro com o Povo. Grande abraço a todos que fazem parte aí da equipe do Jornal da Amazônia. Dom Pedro, com a presença do Papa Francisco aqui no Brasil, o que muda na Igreja Católica Apostólica Romana?
Bom, eu acredito que além das palavras que o Papa colocou para nós, todos, quando o Papa falava, sempre tinha algum assunto que mexia com a vida das pessoas, claro, nas diferentes categorias. Ele falou a todos, e a mensagem era para todos, mas cada vez ele tinha algo de específico. Por isso é diferente quando falou lá, por exemplo, nos morros lá da Varginha, onde foi visitar o hospital, a juventude, quando falou com os bispos também, quando falou na reunião dos bispos do CELAM, que é a Comissão Episcopal da América Latina. Mas, em geral, eu acredito que ele apresentou uma imagem de igreja que ele próprio encarna, quer dizer, um pastor, isso é fundamental, é bom entender, que vai, como ele gosta de dizer, inclusive ao encontro das ovelhas. Os pastores têm que viver e sentir, perceber o cheiro das ovelhas. Não pode ficar longe das ovelhas. E entre muitas coisas que ele falou, por exemplo, no caso dos bispos brasileiros, por exemplo, ele falou que uma mãe não fala com os seus filhos por cartas, mas fala diretamente. É uma forma simpática, de certa forma, polêmica até se queremos, de dizer como às vezes a igreja acha que vai ensinar, que vai comunicar através de documentos, que também tem que ser feito, não vamos esconder. O Papa acaba também de colocar o documento que escreveu junto com o Papa Emérito Bento XVI sobre o Ano da Fé, que vamos concluir este ano ainda no mês de novembro. Por isso, documentos precisam. Mas achar que a comunicação do Evangelho passe mais pelos documentos não é verdade. Passa mais para o encontro pessoal. Por isso ele falou que como uma mãe que vai ao encontro das pessoas, aí deve ser a igreja. Com isso eu acredito que ele nos deu uma pista fundamental que nunca deveríamos ter esquecido. A igreja está no meio do povo. A igreja deve partilhar as situações do povo. O descontentamento do povo, por exemplo, claro, tem que falar, tem que dizer o que não funciona, mas não simplesmente como às vezes se faz para fazer barulho, para contestar, para agredir ou por aí. Não é isso, porque a mudança começa também conosco. Não adianta, por exemplo, criticar a desonestidade de outro, a corrupção de outros e talvez compactuar no nosso pequeno mundo também com isso. Significa que uma igreja deve também dar exemplo de fidelidade, de compromisso, de generosidade, todas as coisas boas que sempre lembramos, mas que depois nem sempre vivemos. Portanto, a meu ver, o Papa colaborou para nos ajudar a viver este momento, que é também de transformação da sociedade, do mundo. Todo mundo exige algo de melhor, mas algo de melhor não começa de cima para baixo, deve começar também de baixo para cima. Quer dizer, deve ser o povo também que vive intensamente os ideais, os projetos, a justiça, a fraternidade, e até que os chamados corruptos, os insensíveis também aos gritos do povo, percebam a necessidade de corresponder mais como responsáveis, justamente eleitos da sociedade, escolhidos a ir ao encontro da necessidade para responder justamente aos anseios do povo. Por isso eu acredito que o Papa, com toda a sua simplicidade, nos lembrou que devemos ser testemunhas daquilo que acreditamos. Não só cobrar dos outros, mas ser os primeiros que vivem os ideais, os projetos, o Evangelho, em poucas palavras, no qual dizemos que acreditamos. A missão dos jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude é o que você confere no próximo bloco. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco.